Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel do Inglês no Teclado. Nesse novo vídeo a gente vai falar sobre uma questão muito importante que está relacionada à questão da pronúncia das palavras em inglês. Eu simplesmente sou uma pessoa extremamente viciada, sou muito apaixonado pela questão da pronúncia e se dependesse de mim eu falaria apenas desse assunto aqui no canal do Inglês no Teclado. De qualquer forma, nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do schwa. No inglês falado, prevalece muito o som do schwa. Estipula-se que algo em torno de 30% das palavras que a gente fala em inglês são provenientes do som do schwa. Diversas vogais podem simbolizar o som do schwa e tudo vai depender de como as letras são combinadas em uma palavra. Observe a pronúncia do schwa. Mais uma vez. Você conseguiu perceber como o som é curto e neutro? É por isso que muitos nativos da língua inglesa dizem que acontece uma espécie de relaxamento completo da boca e você simplesmente repousa a língua, porque você não tem nenhum esforço para pronunciá-lo. Repetindo, vamos pensar assim. Há uma palavra que é obviamente composta por sílabas e há uma diferença na acentuação entre essas sílabas. O schwa é a parte que é desprovida, totalmente desprovida de acentuação tônica. Quando a gente tem uma palavra que é composta de duas ou mais sílabas, a comparação entre a acentuação entre elas é muito mais fácil. Agora, por exemplo, você pode acentuar uma palavra logo no começo dela ou no fim do trecho. Por exemplo, observe a diferença entre essas duas palavras. Record. Record. Repetindo. Record. Record. O que a gente tem aqui é uma espécie de montanha-russa, em que a gente tem a subida e a gente pode ter a descida. Vamos repetir novamente. Record. Record. Percebeu a diferença entre a acentuação dessas duas palavras? No caso do schwa, é como se a gente tivesse um platô, ou seja, não há subida e também não há descida. Tá, agora vamos dar uma olhada em algumas palavras em que a gente consegue constatar com facilidade o som do schwa. About, ability, alone, abandoned, amazing. O que acontece nesses exemplos é que a gente consegue perceber com muito mais tranquilidade o som do schwa, justamente porque ele está vindo logo no começo da palavra. E você percebeu? É como se o som do schwa estivesse totalmente desconectado do restante do som das outras letras. Por exemplo, apartment. Repetindo, apartment. Então, a gente tem o som do schwa representado pela letra A, que está logo no início da palavra. Mas atenção, o som do schwa não está simplesmente preso à questão da letra A. Você pode ter outras palavras em que você vai ter o som do schwa no meio, no final da palavra, ou até mesmo associado a outra letra. Veja outros exemplos em que a gente tem o som do schwa e ele não está sendo representado pela letra A. Suggest. Repetindo. Suggest. Mais devagar. Suggest. Creative. Novamente. Creative. Mais devagar. Creative. Outro exemplo que eu gosto muito e aprendi com alguns repórteres. Perceba. Today. Repetindo. Today. Agora de uma forma mais devagar. Today. Today. Falando normalmente, então, fica today. Agora apenas mais dois exemplos em que a gente utiliza o som do schwa combinado à letra C e logo no começo da palavra. Computer. Repetindo. Computer. Communication. Communication. Você conseguiu captar como fica o som do schwa quando a gente está combinando com a letra C? Communication. Communication. Computer. Computer. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos que são um pouco mais trabalhados, ou seja, você tem que ter ouvidos clínicos para conseguir captar o som do schwa nessas palavras. Eu vou falar como a gente normalmente pronuncia elas e depois eu vou fazer de forma devagar, digamos que em slow motion, para você poder captar como fica o som do schwa nessas palavras. Som do schwa com a letra A.
Atlas. Canoe. Mais uma vez. Atlas. Canoe. Então a gente pode obter o som do schwa nas duas palavras logo no fim, como em Atlas, ou no começo, canoe. Som do schwa na presença de E. College. Reveal. Mais devagar. College. Reveal. Novamente. College. Reveal. Som do schwa na presença de I. Cousin. Disease. Repetindo. Cousin. Disease. Você consegue captar o som do schwa nessas próximas frases? Give it to me. Repetindo. Give it to me. I will answer this letter. Repetindo. I will answer this letter. I was sitting alone at the sofa. Mais uma vez. I was sitting alone at the sofa. Em todos esses exemplos que a gente viu, ocorreu o que a gente chama de redução. Isso porque entre as palavras ocorreu o som do schwa e a gente tendeu a unir essas palavras. Vou agora repetir essas frases que eu acabei de dizer de uma forma mais lenta. I will answer this letter. Repetindo. I will answer this letter. Temos então aí o som do schwa. I was sitting alone at the sofa. Repetindo. I was sitting alone at the sofa. Então temos 3 vezes o som do schwa nessa frase. Bom, então nesse vídeo a gente tentou explicar um pouco sobre a questão do schwa e como ele é super importante para você que quer falar inglês fluente. Nunca se esqueça que a questão da pronúncia está intimamente ligada à questão da escuta. Isso porque você começa a falar melhor quando entende melhor o que as pessoas estão dizendo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de compartilhá-lo e também gostaria de te convidar para poder seguir o Inglês no Teclado aqui no YouTube. Até a próxima. Bye for now.